A Parashá Kitetse, que quer dizer quando saíres. Ela nos traz 7 divisões. E nós vamos, então, dentro de nossa exiguidade de tempo, vamos trazer para vocês cada uma delas. Que mensagem você extraiu durante a semana? Se é que você leu, né, o Passuque 1, Passuque 2, aliás, as divisões, né, as aliot, 1, 2, 3, 4, 5, até chegarmos ao 7, que são essas que nós temos como obrigação de ler cada dia e extrair dele a mensagem. Porque a coisa mais interessante é que todos os anos nós estudamos a mesma Parashá, mas cada ano tem algo novo, algo novo. Por isso nós então lemos cada dia. Aqui, por exemplo, no domingo passado foi 3 versículos, 3 passuque, na segunda-feira também foi 3, e na quarta-feira foi 4, já na quinta-feira foi 6 versículos, e assim por diante, cada uma delas nos trazendo uma mensagem. Trata de quando você sair para a guerra, para várias situações em nossos relacionamentos sociais. Às vezes há intriga, discussões, porfias, não concordância em termos, mas a Torá nos dita de como nos comportar. Que atitude tomar? De raiva, de chutar as coisas, de levantar a voz, gritar no ouvido desse, daquele. Que atitude? A Torá te passa o comportamento certo que você deve ter. Porque no nosso dia a dia, cada circunstância pelos quais passamos nos proporciona um momento de reação. Às vezes a esposa fala uma coisa e você escuta errado e você vai por cima dela. Ou ela escuta errado e vai por cima de você. Ou o filho, ou a filha, ou aquele, você é nosso líder, você é nosso patrão. Não ouvimos direito. E reagimos como não devíamos de reagir. Um adulto, por exemplo, ele já tem dobro de ano do seu filho. Então ele devia suportar, devia ter paciência, não pode estourar. Porque ele se espelha nas tuas atitudes. Se você grita com tua mulher, ele vai gritar com o irmãozinho dela ou com o irmãozinho dele. Ele vai copiar. Então é muito importante extrair a mensagem que o Eterno tem para nós. Eu queria ter, assim, para todo mundo fazer a leitura. Por exemplo, a leitura do capítulo 24, do versículo 14 a 16. Nós já ouvimos essa leitura, mas, mais uma vez, para extrair dela a mensagem para hoje. O que ele fala? Alguém pode ler para mim? Embora não dá para chegar para o ouvinte, mas pode ler Deuteronômio 24, 14 a 16. Vamos lá, pode ser as Haverá também. Tem participação. Quem tem a sua Torá? Não desfrutará o empregado, pobre e necessitado, seja ele teus irmãos, ou seja ele teus estrangeiros, que habitam na tua terra, nas tuas cidades. No seu dia lhe pagarás sua diária, e isto o farás antes do pôr do sol, porque é pobre, e por ele arrisca a sua alma, para que não clame para ti ao Eterno e haja em ti pecado. Não se fará morrer os pais... Até o 16 só. Até o 16. Bem, aqui, essa primeira parte, que era do domingo passado, então estabelece justiça social. Justiça social é diretamente ligada ao salário
Se você faz trabalhar uma empregada, um empregado, uma pessoa que trabalha, está fazendo algum serviço de limpeza no teu jardim, ou pintando a tua casa, fazendo qualquer tipo de serviço, você tem que pagar no dia. Porque de repente essa pessoa, esse dinheiro que ele está ganhando nesse dia, desse depende, quem sabe, abastecer a sua despesa, a sua despensa. Quem sabe desse depende comprar um alimento. E se você retém, aqui diz, ele vai se queixar ao eterno de você, porque você reteve o seu salário. Eu me lembro quando nós éramos muito pobres na Argentina e nós trabalhávamos em diversos tipos de fazendas, colhendo algodão e fazendo muita coisa assim. O patrão dizia: hoje não tem pagamento. Eu não tirei o dinheiro do banco. Isso é uma água fria, né? Você está contando com aquele dinheiro, contando, e você não paga a pessoa. Então, aqui ele está estabelecendo, então, essa justiça social de você fazer o pagamento devido àquela pessoa que está trabalhando. Seja ele parente, seja um membro da tua comunidade, seja um estranho, seja um estrangeiro. Às vezes nós pedimos a pessoa da congregação fazer um servicinho para nós. Porque é irmão, porque é haver, porque é da congregação e tal. Achamos que nós devemos de pagar ele o que ele merece pelo seu trabalho. Então, todas essas coisas entram aqui, o Eterno nos orientando qual e como deve ser a nossa atitude para com o próximo. Outra coisa que ele diz ali: não punir os pais pela delinquência dos filhos. Os pais devem educar seus filhos para não passar vergonha. Quando você não ensina uma criança à mesa como comer, como pegar o garfo, está dando microfonia aí. Então, quando você for comer numa casa alheia e o filho, ele vai te envergonhar, porque você não instruiu ele na casa dos outros como você pega o garfo, como você pega a faca. Tem pessoa que vai comer, por exemplo, enche o prato, que vai caindo. Não faça isso. Seja educado, seja civilizado, não é verdade? Mas, no entanto, nós temos esse tipo de coisa, porque falta instrução. Muitas vezes o jovem tem sua opinião, já pelo convívio que tem na sua escola ou até na faculdade, já tem assim uma opinião que vai contra a opinião do pai e da mãe. O que o pai e a mãe têm que fazer? Tem que ter paciência, porque por isso você tem o dobro de anos do teu filho, da tua filha, para você ter uma atitude de pacificador, entendedor, aquela pessoa que vai ajudar. Às vezes a pessoa até... Eu sou pai de 5 filhos, viu? Estou falando sobre essas coisas porque eu sou pai de 5 filhos, 2 filhas e 3 filhos, e eu sei o que é lidar com pré-adolescente, com adolescente, com jovens e assim por diante. Então, às vezes é decepcionante, depois de crescido o filho, o caminho que ele escolhe. Isso às vezes é decepcionante. Você ensina ele no caminho da Torá, no caminho da sinagoga, nos nossos costumes, tudo aquilo você ensina. Aí ele fica adulto e ele escolhe um caminho totalmente o contrário. O que vamos fazer? A pessoa escolheu esse caminho e cada pessoa é responsável pelo caminho que escolhe, pelas atitudes que faz, enfim, pela sua conduta e pelo seu comportamento. Cada um é responsável pelo seu pecado. Tá bom.
os versículos que a Parashá nos proporciona, é tão interessante as partes que nos passa essas instruções. Não perverter o juízo do peregrino e órfão. Aí nós temos um estrangeiro em nosso meio. Roubaram o carro dele, roubaram a roupa dele, o dinheiro dele, roubaram tudo aqui em Curitiba. Deixaram ele. Qual deve ser a nossa atitude? Recebê-lo, alimentá-lo, passar algumas coisas que nós possamos, porque é isso que a Torá nos manda. Nós temos que dar assistência ao peregrino, ao órfão, ao estrangeiro. A pessoa estrangeira, eu me lembro quando entrei no Brasil em 1961, eu não entendia português. Eu ficava assim, perdido, como diz o pessoal, né, como o cachorro em dia de mudança. Ficava perdido, porque as pessoas falavam, e eu não entendia nada. Os costumes. Alguém me deu de presente um paletó, para mim o paletó que me deu de presente era o melhor que todo mundo. Eu ficava tudo com a roupa que... Estrangeiro, não conhece o idioma, não conhece o costume, a comida é diferente, o comportamento é diferente, tanta coisa diferente. E por isso a Torá nos diz: lembre-se que você foi estrangeiro lá no Egito, um idioma desconhecido. Então nós temos que lembrar disso. Vamos lá para a segunda parte. Vamos lá para a leitura do 24, 17 a 19. O que diz a leitura ali? Lê em castelhano, lê em português. 17, não? É, de 17 a 19. 17 a 19. Não perverterás o juízo de peregrino e de órfão, e não tomará empenho a roupa de viúva. E recordarás que escravo foste no Egito, e dá-lhe prêmio o eterno teu Deus. Então, eu te ordeno fazer estas coisas. Ok. Não tomar o penhor da viúva. Antigamente a pessoa tomava até a roupa da viúva, do órfão, até a roupa era tomada para fazer um pagamento, ou enquanto a pessoa não arrumava o dinheiro para ele resgatar a sua roupa penhorada. Então o Eterno proíbe tomar penhor de uma viúva. E uma outra coisa, quando a pessoa colhia a sua lavoura, se caía alguma espiga, ou nas beiras da plantação, não podia ir colher, tinha que deixar para as viúvas, para os órfãos, os frutos caídos, tinha que deixar para os pobres. E interessante é que quando alguma pessoa mais carente vai trabalhar na nossa casa, sempre a gente dá alguma coisa. A minha senhora tinha esse costume, a empregada já dava uma roupa, dava um calçado, dava um pouquinho de provisões. Então a pessoa fica tão contente porque não tem, às vezes não tem uma farinha, às vezes não tem um arroz, às vezes não tem isso, não tem aquilo, e você fornece. Que se você abençoa o estômago da pessoa, quando você vai dar uma roupa, você cobre uma nudez. E isso que esses versículos nos transmitem. Antigamente eu disse a roupa era penhorada devido à pobreza. Hoje há outra forma da pessoa aprender, como já dissemos no início, por exemplo, um pagamento e assim por diante. Vamos passar para a terceira. Vamos indo por causa do nosso tempo. O que diz o 24, 20 a 22? 2 versículos. Pode ler. Mas
Uma coisa tão interessante que os cereais deixados, dos quais fazia parte farinha para o pão, que simboliza o sustento, as oliveiras, o azeite que purifica, simbolizava a dignidade. A vinha simbolizava o prazer que advém do vinho. Deixar esses elementos para o estrangeiro, para a viúva, para o órfão, simboliza não privar os menos afortunados do seu sustento, de sua dignidade e do seu prazer. É importante guardar isso. Por que tinha que deixar esses mantimentos para que eles também, assim como os patrões desfrutavam de tudo isso, ele desfrutava da farinha, ele desfrutava do vinho, desfrutava das oliveiras, que é o azeite e assim por diante, mas aquela pessoa carente, aquele pobre, ele também quer desfrutar disso. Quem tem o sustento para si, compra o que quer, come o que quer, veste o que quer, vai aonde quer, contribui com a sinagoga como quer, e assim por diante. Alegria. Quando você traz o seu macer e coloca lá na caixinha, você se sente alegre. Minha senhora dizia, meu bem, já dei o dízimo. Ela levantava os braços, Baruch Hashem, já depositei. Aquilo que você faz de coração, de fé, com confiança, alegra teu coração. E quando você não faz, você fica triste. Assim também aquela pessoa que recebe o donativo, a sopa que nós distribuímos em Ponta Grossa e aqui em Curitiba, deixa alegre as pessoas. Eu que pergunto para o Danilo, como que fica, Danilo? Como que fica fácil das pessoas ao receber o alimento? Aquela noite ela vai dormir com o estômagozinho quentinho. E a saberá que vem aqui ajudar a fazer a sopa. Que maravilha! E o nosso ciclista que passam a distribuir. Então, eu quero repetir isso aqui só para você se lembrar. A farinha para o pão simboliza o sustento, primeira coisa. As oliveiras, o azeite que purifica, simboliza a dignidade. A vinha simboliza o prazer que advém do vinho. Deixar esses elementos para o estrangeiro. Viúva e órfãos simboliza não privar os menos afortunados do seu sustento, de sua dignidade e do seu prazer. Vamos então para o quarto. O quarto está no 25, 1 a 4. Quem pode ler? Quando houver contenda entre homens e vierem ao juízo, e os julgarem, e justificarem o justo e condenarem ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz fará deitar e fará açoitar, na presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não irá além. Não suceda que, indo além, lhe fizer dar mais açoites do que estes. Teu irmão fique aviltado aos teus olhos. Então, naquela época, quando a pessoa transgredia a Torá, ele cometia algum delito contra o Eterno, era castigado. Por que o castigo é feito? Porque a disciplina, por exemplo, é feita. Tem comunidade que tem a disciplina, porque a pessoa fez isso, fez aquilo, fica suspenso disso, fica suspenso daquilo. Porque a suspensão, ou seja, o castigo, ou seja, a disciplina aplicada, desperta o temor. Fulano foi disciplinado, fulano foi proibido de fazer isso, fazer aquilo, porque fez isso, aquilo. Então as pessoas
é chamada a sua atenção para não cometer os mesmos delitos. Não amarrar a boca do boi que debulha. Aqui encerra diversos direitos que um patrão, por exemplo, dá ao seu empregado. Até aquela doméstica que faz um trabalho na tua casa também, ela pode ter direito. Aquela pessoa que produz riquezas aos seus patrões, a doméstica, por exemplo, eu sempre observo as coisas. Vou almoçar numa casa e a empregada é deixada lá para a cozinha. Se sobrar, ela vai comer. Isso é um grande mal que a pessoa faz, essa acepção de pessoa, que a pessoa se sente humilhada. Enquanto a pessoa não desfruta, porque aqui o boi que debulha, o boi que está colhendo lá o trigo, o arroz, o milho, ele tem direito de comer uma espigazinha. O boi, o cavalo, eu trabalhei com boi, trabalhei com cavalo, em debulha, essas coisas, e eles querem comer, mas tem algum que põe um boçal, né, para não comer, a espiga para não comer. E algumas pessoas fazem isso também com seus empregados. Se a pessoa é um empresário e tem operários, tem direito à saúde, tem direito à férias, tem direito ao dia de descanso, tem direito, então a pessoa tem que dar. Se a pessoa não dá, aqui está falando que não pode se fazer isso. Então, a empregada que faz a comida tem direito de ela se alimentar. Não é a pessoa faz um pratinho assim, né, e dá para ela comer. Não, a pessoa tem dignidade. E como nós todos somos pessoas que temos a imagem e semelhança do Eterno, temos que respeitar. Um pai e uma mãe, por exemplo, não pode falar para o filho: você é um burro, você é um porco, você é isso, você é aquilo. Aí a professora fala: mas você, meu filho, não entende. Minha mãe fala que eu sou um burro, meu pai fala que eu sou um porco. Já põe na cabeça que não vai ser nada. Nós temos que semear para elevar, não para diminuir a pessoa. Quinto, vamos lá, gente. Faz um pouquinho. O quinto é 25, 5 a 10. Mais versículo aí, 5 versículos. Pode ler. Quando alguns irmãos de pai morrerem juntos, e morrer um deles e não tiver filhos, a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. O irmão do seu marido estará com ela e tornará por mulher, e exercerá a obrigação de cunhado para com ela, e será, de preferência, o mais velho dos irmãos que tornará por mulher, se este estiver em condições de ter progenitura, e passará a ser a sua herança de seu falecido irmão, e não se apagará o nome desse em Israel. E se não quiser o homem tomar a mulher de seu irmão, esta irá à porta do tribunal aos anciões, e dirá: recusa o irmão do meu marido levantar a seu irmão em nome de Israel. Não quis exercer para comigo a obrigação de cunhado. E chamarão os anciãos da sua cidade e lhes falarão. E se ele se levantar e disser: não quero tomá-la, então se chegará a ele sua cunhada aos olhos dos anciões, e lhe descalçará o sapato do pé, e cuspirá no chão diante dele, e responderá, dizendo: assim ele se fará um homem que não edifica a casa do seu irmão. E dirá todos o Israel presente neste ato: Halutat Haná, descalçado de sapatos. Então, o costume, na época, se um casal morria um marido sem ter dado filho, então
o irmão do defunto tinha que casar com ela e, se ela engravidar, o filho que nascer seria do finado, do morto, e não seria dele. Então, tem na Bíblia, por exemplo, uma passagem que Oná foi morto por Deus, porque em vez dele completar o serviço como devia, ele jogou na terra a sua semente. Um egoísmo, e ele foi morto por Deus por causa desse mal. Deus puniu ele pelo seu egoísmo. Então, a mulher tinha que chamar esse cunhado dele diante dos juízes, e aí tinha que descalçar seus sapatos. Quer dizer, para deixá-lo andar com dificuldade. Você sabe o valor do calçado nos nossos pés, né? Proteja nossos pés. E ele tinha que descalçá-lo para que ele possa ter dificuldade na vida devido ao desprezo dele, com a sua atitude de não querer gerar uma geração para o irmão. Cuspir na terra, o maior desprezo que podia se fazer por uma pessoa. Vamos para o sexto, e já estamos na penúltima. 25, 11 a 16. Quando brigarem homens entre si, um homem contra seu companheiro, e se chegar a mulher de um para salvar o seu marido da mão daquele que ofere, e ela estender a mão e lhe pegar em suas vergonhas, far-lhe-ás pagar com dinheiro a vergonha que lhe causou, e teu olho não terá piedade dela. Não terá em teu bolso pesos diversos, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa diversas efas, uma grande e uma pequena. Peso perfeito e justo terás, efa perfeita e justa terás, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Porque abominação é ao Eterno teu Deus todo aquele que fizer isto, todo aquele que fizer falsidade. Bem, como nossos sábios interpretam a questão de pegar na vergonha do homem, dois homens que estão brigando? Então, nossos sábios traduzem que isso, hoje em dia, quer dizer um casal revelar as suas intimidades para outras pessoas. Costume de certos homens, por exemplo, ficar contando a sua intimidade com a sua mulher. Ou certas mulheres que confessam para outras mulheres que são sim, íntimas amigas, como que são as coisas das quatro paredes. Isso não se faz. A intimidade da pessoa, do casal, só interessa a eles. A não ser que tenha problema e precise de um aconselhador, precise de uma pessoa que oriente. Mas, se a pessoa é orientadora, você não pode comentar as tuas intimidades com teu marido ou com tua mulher para pessoas estranhas, porque isso, quando a pessoa passa assim, fala, esse aí, ela. E a pessoa passa vergonha. É porque alguma coisa de sua intimidade foi revelada. Então, interessante isso, que acontece muito por aí afora. Espero que aqui não aconteça nada disso, revelar as suas confidências. O juiz até estipulava uma soma de dinheiro que a pessoa tinha que pagar por ter envergonhado, por ter revelado certa intimidade com alguém. Alguém quer comentar? Também, né?
outra interpretação. Mais alguém quer comentar alguma coisa? As senhoras, as haverás, como você diz, né? Tá bem. Então, não usar falsos pesos, que se pague a menos. Aqui entra a questão de pagamento também. A pessoa merece 100 e você só paga 80. A pessoa merece, sei lá, 50, você só paga 40. Só posso te dar 40, mas o serviço dela vale 50. O serviço dele vale 100. Passou o dia inteirinho trabalhando, merecia 150, eu só vou te pagar 100. E se você surrupiar o direito dos outros, qualquer prejuízo produzido ao próximo, ocultar-lhe a verdade, afasta-o daquele bem que ele merece. O Eterno está vendo isso e de uma forma ou de outra forma você vai ser cobrado. Até existe um texto que nós creio que já estudamos isso: não colocar tropeço ao cego. A pessoa vai vender um carro, o carro está fundido, e ele, tá bom, está brilhando, passou cera e tudo. O cara não andou 4, 5 quadras e pifou o seu carro. Ele ocultou, ele enganou, porque o camarada é cego. Até no negócio, às vezes, no negócio que as pessoas fazem. Não, isso aí não é nada, isso aí vai ser assim, isso aí vai ser assado e tal. E no final, a pessoa sai prejudicado. Deus quer respeito ao próximo. Em qualquer circunstância, Ele quer respeito ao próximo, devido à imagem e semelhança que nós temos. E por último, então, no penúltimo, nós temos, então, 25, 17 a 19. O que diz ali? Recorda-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, que te encontrou pelo caminho e feriu todos os desfalecidos que ficavam atrás de ti. E tu estavas sedento e cansado. E Amaleque não temeu a Deus. O que se interpreta disso aqui? Que Deus ordenou a Saul destruir os amalequitas devido a este pecado que nós ouvimos na leitura, que eles vinham atrás das caravanas e aproveitavam-se dos velhos, do desvalido, dos sem força e matavam-nos, ou matavam-os. E para o Eterno foi uma grande ofensa fazer isso contra o seu povo, razão do porquê ele disse para não se esquecer dos amalequitas. E quando Saul foi para executar o mandado do Eterno, que Deus disse para Saul, vai e acaba com os amalequitas, não deixe nada que respira. Saul foi. Aí os generais chegaram lá, Saul, rei, tem boi gordos aí, tem ovelhas gordas, tem coisa boa ali que você podia levar para o sacrifício lá em Jerusalém, levar lá. E ele falou, sabe que tem razão. Aí Deus apareceu para Samuel, falou para ele, olha, mandei Saul e ele não fez o que lhe ordenei, não obedeceu. Aí Samuel foi lá para se encontrar com ele, acho que em Gilgal, um local lá de encontro, e Saul veio todo garboso, todo contente, e falou, já fui e já executei o que Deus mandou, já. Aí Samuel falou, mas o que eu estou ouvindo aqui? Balidos de ovelhas e de boi. Os generais aí, os capitães, perdoaram as coisas boas. O anátema para oferecer ao teu Deus. Já pensou? Perdeu Saul o reinado, só que aconteceu uma coisa.
nessa vinda de lá de Amaleque para o acampamento de Israel, tiveram que dormir pela estrada e tal. E Agag engravidou uma moça. E a geração dessa moça saiu Ramã, lá no livro de Esther, que quis acabar com Israel. Vocês lembram dessa história, né? A geração de Amaleque, que Saul não matou a todos e deixou uma semente, e essa semente se transformou em inimigo. Mas, aplicando isso para o nosso tempo, nós temos muitos amalequitas contra nós. Por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos que estar sempre com dois olhos bem abertos, ouvidos bem para ouvir os inimigos que estrategicamente nos faz cair em certas faltas, em certas coisas, para nós não cairmos nas ações dos amalequitas que roubou ele. Os amalequitas roubou ele. Quantos amalequitas nos fazem mal? E é isso que Deus, então, ordena para que tenhamos cuidado com os amalequitas. Por último, nós temos na Haftará algumas promessas importantes. E no capítulo 54, 1 a 10, nós temos diversas coisas que o nosso Razan leu hoje para nós. Mas uma das promessas fortes para nós, para terminarmos: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Esta promessa é que nós temos que guardar dentro de nós. E a outra que diz o seguinte, uma promessa de uma ampliação de bênçãos. Amplia o lugar da tua tenda. Estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não os impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cadeiras. Porque vai transbordar. Como? Através do teu trabalho, através da tua contribuição, através da tua fidelidade, através da tua pontualidade, através de tudo aquilo que está no teu alcance de fazer. Porque transbordarás para a direita, para a esquerda. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. E assim, meus queridos, tentamos traduzir cada parte de nossa alió, escavando um pouquinho lá no fundo, além daquilo que você já estudou e procurou entender, acrescentamos mais algumas coisas hoje sobre esse conhecimento. Cada aliá nos ensinou importantes lições aplicáveis em nosso modo de viver. Mais uma vez, estabelecendo parâmetros para o nosso comportamento, para a nossa conduta, para com o próximo e para com o eterno. Para nos assegurarmos de suas promessas, para que se cumpra em toda a ordem de nossas vidas, só obedecer. Não nos desviar da senda que Ele nos traçou. Nosso tema é: quando saíres, ou para fazer, dizer, administrar
usar tua inteligência e capacidade, seja sempre de acordo com as orientações do Eterno, para que sua proteção nunca te abandone.